Conteúdo MS hoje traz para vocês uma entrevista exclusiva aqui com o presidente da OAB, Dr. Mansur Elias Carmouche, que vem falar sobre essa reunião que houve lá em Brasília, né, Mansur? Sobre essa questão da reforma da Previdência. E foi uma reunião bem grande, com participação de muita gente, e nós vamos ouvir um pouco sobre isso agora. Boa noite, Mansur. Boa noite, Alcina Reis. Boa noite a todos os telespectadores aqui do nosso site Conteúdo MS. É um prazer estar aqui com vocês, né? Dizer a todos vocês que essa semana nós tivemos um movimento muito intenso em Brasília, a Ordem dos Advogados do Brasil, com mais 160 entidades se posicionando de forma firme e contundente contra esta reforma da Previdência que está sendo apresentada pelo governo federal. Doutor Mansur, me diga uma coisa, o que você vê assim quais foram os pontos mais elencados para que se tomasse essa posição contra essa reforma? Quais foram os pontos mais críticos que foram avaliados e que se chegou à conclusão de que realmente não tinha como se aprovar a reforma da forma como ela está sendo colocada? Primeiramente, que não há elementos concretos de que a Previdência ela é deficitária. Pelo contrário, existem elementos que dizem que ela é superavitária. Então, o que nós identificamos é que houve um mau gerenciamento dos recursos que são angariados pelos trabalhadores brasileiros, né? E o governo quer jogar essa fatura para a sociedade. E nós não podemos aceitar de forma alguma. Como nós não aceitamos a criação de novos impostos, a alta carga tributária que nós temos no Brasil, que é outra briga que a OAB tem se posicionado e vai lutar contra isso. E a reforma da Previdência, para nós, na verdade, é uma forma de jogar a incompetência do governo para que o cidadão brasileiro pague essa fatura, o que é inaceitável. Aumentar a idade, aumentar o tempo de contribuição, não diferenciar homens de mulheres, categorias que sofrem muito mais desgaste ao longo do tempo, que contribuem de forma diferenciada. Então são vários os aspectos que nós estamos contestando e nós temos certeza que se de alguma forma esse texto passar, nós ajuizaremos uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando essa reforma que beira o absurdo, né? No momento de crise desse como país, do país, nós temos outras prioridades, outros modos de tentar melhorar a economia, mas não vai ser fazendo essa reforma previdenciária dos modos que está sendo proposto. Até porque essa questão que você tocou com relação à questão da idade, por exemplo, eu vi uma entrevista de um policial onde ele diz assim: como é que eu posso, com mais de 60 anos, carregar uma arma em punho e correr atrás de um moleque de 18, 20 anos que está em fuga, roubando ou tentando matar alguém? Realmente é uma coisa que ficou sem sentido, né? Tem muitos pontos ali que ficaram sem sentido para que sejam aprovados, coisas que é onde pega mais nessa questão dessa cobrança que a população está fazendo. Exatamente, existem situações diferentes. A Constituição é clara quando diz que você tem que dar o tratamento igual para aqueles que são iguais e desiguais desigualmente. Mas aqui o que se está fazendo é colocar na mesma régua todas as pessoas que contribuem para o sistema previdenciário. Mas existem realmente categorias que são diferentes. Os professores, por exemplo, são uma categoria diferenciada. Isso já está reconhecido há muitos e muitos anos. Os policiais militares, os policiais civis, os policiais federais, eles são categorias que têm um diferencial, porque eles também exercem uma atividade de alto risco, inclusive, né? Agentes penitenciários. Então nós sabemos de tudo isso, então eu acho que deve haver uma diferenciação, sim. Nós temos os trabalhadores rurais. É possível, por exemplo, imaginar um trabalhador rural com 65 anos, tendo ainda que estar na atividade? É muito difícil. Que trabalha no campo, que é um servidor braçal. Então, assim, tem que haver realmente diferenciação.
e acabar com alguns privilégios, algumas distorções que nós vemos hoje no sistema. Agora, que a reforma é necessária, ninguém que ela reforma é necessária, tudo bem, mas não nos modos que estão sendo propostos. Então a OAB se posicionou contra, até que se promova um amplo debate e apresente um texto mais dentro da realidade, que se encaixe nos modos do nosso país. Doutor Mansur, a OAB ela tem se mostrado assim, muito presente nessas questões mais polêmicas, né? Nessas questões que vêm realmente de encontro com a necessidade da população, e a gente tem percebido essa presença mais atuante da OAB. Nós temos agora a reforma trabalhista também, que a OAB está já começando a questionar. Por exemplo, a OAB já está ajuizando agora uma ação para reajustar o imposto de renda, porque há muitos e muitos anos o governo tem ganhado em cima do cidadão, porque ele não reajusta a tabela do imposto de renda, e o cidadão acaba não tendo os benefícios de um reajuste, então ele acaba pagando mais impostos. Então são sutilezas que vão passando despercebidas. São sutilezas na legislação tributária que afetam diretamente a vida do cidadão. Então a OAB tem se posicionado e questionado isso. Então são grandes as intervenções da OAB, principalmente quando se pensa na grandeza do Brasil e na grandeza de uma instituição que tem mais de 1 milhão de profissionais hoje, que também ajudam na transformação do nosso país. Uma instituição muito séria e que tem realmente encampado várias brigas aí em defesa da população, não só a reforma política, o fim do foro privilegiado para algumas categorias, né? Também são bandeiras da Ordem dos Advogados. Nós temos nos empenhado muito com relação a isso. Essa questão dos cartórios também, né? Existem vários temas. Exatamente. Nós estamos levando a discussão dia 31 agora, porque os valores que estão sendo cobrados realmente estão sendo questionados, né? E eu acho que nada melhor do que uma instituição como a OAB para levar esse debate para todos os envolvidos nessa questão. A OAB ela é uma grande mediadora, né? E a sociedade espera que a gente cumpra nosso papel. Doutor Mansur, eu quero lhe agradecer, mas gostaria que no seu encerramento o senhor frisasse mais uma vez para nós aí, para o pessoal que está assistindo, com relação a essa questão que você falou da possibilidade dessa reforma passar, como ela está sendo colocada, que a OAB vai ao Supremo Tribunal Federal questionar sim a reforma se ela for passada dessa forma. Então a população, os brasileiros podem contar com esse apoio da OAB? Pode contar com a OAB, porque a OAB não se furtará nesse momento crucial que nós estamos vivendo. Nós temos crise econômica, nós temos crise política, nós temos Lava Jato, nós temos políticos envolvidos, nós temos delação premiada, nós temos lista do Janot. Tudo isso nós estamos acompanhando de perto e estamos cobrando, né, dos entes, das entidades, dos órgãos públicos um posicionamento para que a gente possa melhorar o nosso país, né, para a gente poder fazer uma transição para um momento melhor. Eu gostaria já de deixar em público aqui o convite para que outras vezes o senhor volte, para que a gente volte a falar desses outros temas, desses outros pontos no qual a OAB vem defendendo, e para que a gente possa levar esclarecimento à população sul-mato-grossense. Desde já o Conteúdo MS te agradece. Eu que agradeço a você, Alcina. Você é uma grande jornalista, né? Uma comunicadora, né? Acima de tudo, e me orgulha muito de ser teu amigo de longa data, conhecer a seriedade com que você expõe a nossa população as notícias. Isso é muito importante para que a gente possa realmente dar um conforto para a população de que existem pessoas preocupadas sim de fazer o bem, de fazer o melhor, e a Ordem dos Advogados do Brasil ela desempenha esse papel. Não é simplesmente uma corporação de profissionais, mas é a defensora e voz da Constituição brasileira. Muito obrigado, doutor Mansur. Muito obrigado, senhor.